Olha, eu acho que ela ainda continua sendo importante no sentido de influenciar a opinião da sociedade, né? Mas eu tenho a impressão que essa influência é relativamente menor hoje em dia em função das chamadas redes sociais e de toda esse mundo da internet que permitiu que muitas pessoas que antigamente não tinham como se expressar hoje possam manifestar sua opinião de maneira até agressiva nas redes sociais. O que acontece é que no passado, e isso não é muito diferente hoje, o alcance dos meios de comunicação, à exceção do rádio e da televisão, quer dizer, chamada mídia impressa, é baixo no país, em função do grau de alfabetização das pessoas, do custo dos jornais, né, as tiragens dos jornais não aumentaram expressivamente de acordo com a população e muito menos em relação à quantidade de pessoas que estão hoje no mercado consumidor. Surgiram alguns jornais gratuitos, né, que são distribuídos no metrô, nas ruas e tal, mas isso atinge as grandes cidades e os centros urbanos e não o país como um todo. Ao mesmo tempo, a internet hoje não chega a 50% da população ainda, mas é indiscutível que hoje existem outros canais que fazem com que as ideias se propaguem, que as opiniões se manifestem, e a gente vê isso, por exemplo, nas eleições, no debate que acontece na internet. E ainda assim, se você examina os deputados mais votados, muitos deles são aqueles que têm, de alguma forma, algum tipo de relevância na chamada mídia, ainda que não seja como políticos, né? São jogadores de futebol, atores, artistas e tal, as chamadas celebridades, né? E os políticos tradicionais conseguiram se manter nessa eleição, principalmente no campo proporcional, né? Deputados e senadores, apesar de todo esse debate na internet. Então, eu diria que assim, mudou muita coisa. A principal condição é que não é mais uma via de mão única em que as pessoas não podem se expressar. Ao contrário, hoje qualquer coisa que você publica imediatamente gera reação, mas ainda tem uma influência significativa, né, que eu penso que é declinante. Você não vê no aspecto positivo esse debate não, de duas vias? Não, eu vejo positivo, mas eu digo, a influência da mídia hoje está diminuindo, né, e vai diminuir, e eu acho que é bom que aconteça isso, ainda que a gente não saiba exatamente o que vai surgir no lugar. Sim. O jornalismo está em crise, Paulo? O que você acha? Olha, eu acho que ele acabou como profissão, né? Mais do que crise, ele vive hoje os últimos momentos de um modelo que também não é permanente. Se você examina a história da imprensa e da comunicação, o jornalismo esse que a gente está acostumado a conhecer, que é uma profissão, o sujeito subordinado a uma empresa, que é uma indústria, paga muito bem, permite a carreira, tem todas essas condições, isso é algo do início do século XX, né, para cá, né, e no século XXI está acabando. Antes, no século XIX, por exemplo, no Brasil, inclusive, o jornalismo era uma atividade militante, em que as pessoas trabalhavam basicamente para defender as suas ideias, ou em alguns casos para defender as ideias dos outros, ganhando para isso, né? Mas, digamos assim, o intuito não era uma indústria, era outra coisa, era um embate político, era, né, isso, os jornais republicanos, os jornais a favor da abolição, os jornais monarquistas, toda essa imprensa do Império do Brasil, e até do finzinho do Brasil colônia, surge tardiamente aqui por causa da censura, era um outro jornalismo. O que eu acho que está acabando é esse, que é assim, grandes corporações com muitos funcionários, uma estrutura hierárquica muito rígida, plano de carreira,
publicidade sustentando tudo isso, né? Isso está acabando. Eu não enxergo como isso possa sobreviver a longo prazo. Basta ver o que acontece com as novas gerações e quanto que elas consomem desse meio de comunicação sustentado pela publicidade, né? O consumo é muito menor. Sim. Você consegue prever alguma coisa para o jornalismo? Acho que seria a pretensão de qualquer pessoa que queira prever isso, tá? Usando uma bola de cristal, porque não há como saber para onde vai. Nos últimos anos, há tentativas as mais variadas. Por exemplo, veículos que liberam todo o conteúdo na internet, outros que criam barreiras pagas, outros que misturam o conteúdo da internet com o conteúdo dos veículos impressos, né? Há aqueles que tentam diversificar a opinião, por causa da Folha de São Paulo, né? Que você tem uma quantidade enorme de colunistas com opiniões variadas e o jornal oferece essa salada aí, e aqueles outros que buscam a sua própria característica, manter a sua característica, jornais locais, tem de tudo, mas nada, não há uma fórmula que tenha dado certo, como foi a que levou ao jornalismo industrial e ao jornalismo empresarial, né? No Brasil, essa transição das empresas familiares para as empresas organizadas no sistema capitalista, digamos assim, ela acontece só no final dos anos 80 do século passado e não dá certo em muitos lugares, né? Muitos das empresas que foram líderes, a TV Tupi, a TV Manchete, o Jornal do Brasil, a Gazeta Mercantil, o Diário Popular aqui em São Paulo, todos esses veículos desapareceram. Eles eram controlados por famílias, alguns foram passados para empresas e não prosperaram. Parte porque é uma lei que proíbe a entrada do capital estrangeiro, parte por causa dessa concorrência muito grande. Outros sobreviveram, mas já não são empresas familiares, é o caso do Estadão, por exemplo. Alguns, como a Folha de São Paulo, se você olha ela é mais importante do que a Folha, é a UOL, do ponto de vista de negócio. Então, é um processo que não acontece só aqui, acontece no mundo inteiro. Sim. E você acredita que, por exemplo, a consagração dessa opinião pública, ela está em qual meio desses veículos? Está no jornal, está no rádio, na TV? Tudo um pouco. Eu acho que, no fundo, as próprias campanhas políticas demonstram que o processo, que é um momento crítico da formação da opinião pública, embora o horário eleitoral tenha uma influência importante, o marketing político tenha seu papel, ela continua sendo construída nas ruas, nos bares, nas conversas entre as pessoas, debaixo da influência dessa mídia meio hoje sem cara. Né? Você não sabe exatamente aonde começou a história. Né? Então, quando você... A campanha eleitoral presidencial, ela foi dominada por alguns temas aparentemente distanciados da realidade das pessoas, como, por exemplo, a autonomia do Banco Central, a independência, a questão do papel dos banqueiros junto à candidatura da Marina, o Bolsa Família, se vai acabar ou se não vai acabar. Né? Então, são temas que foram iniciadas, essas discussões foram iniciadas, muitas delas no horário eleitoral, mas algumas na própria internet. Né? E isso gera um burburinho que vai sendo multiplicado. Né? Os escândalos da Petrobras, enfim, tem uma porção de temas. Não é possível mais identificar aonde nasceu aquilo e como aquilo se propaga, porque se utiliza de tudo isso ao mesmo tempo. Mas muitas dessas coisas têm um auge na mídia, quer dizer, vivem uma dinâmica e desaparecem em curto prazo. Outros emplacam e passam a ser temas recorrentes e de influência efetiva. Então, não tem uma receita clara. O
que você sabe é que algumas vezes determinadas questões, a questão da homofobia, por exemplo, são impulsionadas não necessariamente pela mídia. Né? Eu tenho a impressão que, por exemplo, na questão da homofobia, do casamento gay, todo esse debate que foi muito presente, está muito presente na sociedade, a militância das pessoas que têm interesse nesses temas é importante, né? Sejam a favor ou contra, sejam as igrejas evangélicas ou os militantes de LTB e assim por diante. Então, esses pontos você acredita que são pontos salutares. Quais são os debates que você acredita que não são pertinentes? Tem algum debate que você fala, Marisa? Eu acho que não é o problema de pertinência ou não. O que eu acho é que há uma prevalência de determinadas questões menos relevantes, sei lá, curiosidade sobre as celebridades, por exemplo, né, que movimenta parte da mídia e das próprias redes sociais. Eu tenho certeza que isso não acrescenta uma vírgula para a humanidade, não melhora em nada a vida das pessoas. No entanto, isso continua sendo alimentado e continua tendo êxito, sucesso. No caso da televisão, os programas que buscam apelos populares, sensacionalistas, e que volta e meia aumentam de audiência e se multiplicam, também não levam a nada, mas se disseminam porque o público tem interesse nisso e porque esses veículos buscam, no fim das contas, mais audiência para ter mais publicidade. Né? Há toda uma legislação, no caso da televisão e do rádio, teoricamente deveria orientar, entre aspas, os veículos para que eles contribuíssem para o desenvolvimento da cultura, da civilidade, etc. Essa lei não é respeitada, né? E não há força política no parlamento nem no governo que seja capaz de enfrentar isso, né? Ninguém até hoje admitiu esse debate. Toda vez que vai se discutir, por exemplo, a regulamentação, a regulação dos meios de comunicação, ainda que se dizendo que isso é para reduzir o grau de concentração, evitar o oligopólio, os monopólios, etc., coisa que existe em muitos outros países, aqui não vai para frente, porque a interpretação é de que isso é um convite à censura, né, que é um interesse do governo de silenciar os jornalistas, a imprensa e tal, e qualquer regulação é barrada. Para ir um ponto muito simples, basta ver a quantidade de horas de programação de televisão sob domínio de igrejas, hoje em dia. Aluguel de canais inteiros de televisão ilegalmente e continuam acontecendo. E nada é feito para que isso seja controlado, reduzido, né, permitido. O governo se sente incapaz de fazer isso e o parlamento não avança essa discussão nunca, porque as bancadas comprometidas com esses setores barram isso na discussão. E também não é um debate público, diga-se de passagem, tão pungente, né? Não é, mas poderia ser, tá certo? Quer dizer, eu fico pensando, será que se você tivesse um plebiscito ou qualquer medida nesse sentido, no sentido de avaliar quem é a favor de que todos os canais, ou de grande parte dos canais, exibam programação de determinadas igrejas no horário nobre, muito provavelmente o público ia ser contra. Tanto que a audiência desses canais é muito baixa. Né? Mas a lógica ali é outra, quer dizer, o que aquilo significa? A propagação de uma determinada igreja e ela vai buscar o dinheiro para pagar isso junto aos fiéis que ela vai arrebanhando, não só no Brasil, na África, mas na Europa, né? No mundo inteiro tem isso e esse modelo se difunde cada vez mais. Sim. Você tem hoje TV Bandeirantes, TV Gazeta, Rede TV, todos esses canais têm boa parte da sua programação vendida para as igrejas. Então,
O que é ilegal, simplesmente ilegal. Não poderia acontecer. E acontece. É aquela, né? O país laico, laicista, fica nessa discussão que não. E você não. E é isso, quer dizer, se você tivesse. Imagina se você tivesse no horário nobre um culto umbandista, né? Ou, sei lá, budista, ou qualquer coisa que valha. Não seria aceito com a mesma tranquilidade. Acho. E focando nessa questão da própria aceitação da população, Maquiavel fala no discurso: a voz do povo é a voz de Deus. Você acredita nisso? Eu acho que a gente não deve. Como eu acho que Deus não tem voz, nem acho que existe Deus, então fica difícil avaliar essa afirmação. O que eu acho é que há muito essa máxima é muito disseminada, né? Principalmente nos meios de comunicação eletrônicos, de que vamos fazer aquilo que o povo quer. Já houve ocasiões em que a programação de determinadas emissoras foi muito bem sucedida em termos de audiência. Eu cito um exemplo que é o da TV Manchete, no tempo da novela Pantanal e de outros programas da emissora, ainda que fosse diferente daquilo que era dito como algo popular e de sucesso. Hoje você não tem nenhum canal de televisão que apresente uma alternativa ao modelo popular, digamos assim, que significa opções estéticas, culturais muito restritas, né? Então você tem, à exceção dos canais públicos, você tem muito pouco oferta de conteúdo que não seja música sertaneja ou assemelhada e coisas do gênero. Então, não acho que deveria ser assim. Se houvesse mais diversidade de oferta, talvez a gente tivesse um outro cenário. Sim. O que contradiz isso, num certo sentido, é aquilo que acontece na própria internet, onde você tem coisas populares que são muito superficiais.